Olá, amores! Nessa videoaula eu venho mostrar o passo a passo dessa linda regatinha, bem bacana agora para o verão. Eu iniciei ela aqui pela base com esses square, que já está disponível o passo a passo aqui, olha, desses square no vídeo anterior. E eu utilizei para fazer esta peça o fio Anne nessa cor marrom. O número da cor é 7311. Utilizei também agulha para crochê 2,0 milímetros e tesoura para o arremate. Eu fiz a minha regatinha em um tamanho M. Ela veste até 90 centímetros de busto, tá bom? Esse é um modelinho um pouquinho mais ajustado no corpo. Então, assim, se você veste P, ela também vai se adaptar bem. E ela vai vestir até 90 centímetros de busto, ok? Eu fiz ela com agulha 2 milímetros. Se você quiser uma peça um pouquinho mais justa, para um tamanho P, você pode usar a 1,75 milímetros. Então, assim, aqui eu fiz ela com 40 centímetros em largura. Eu fiz 8 square para iniciar e cada square desse, ele tem 10 centímetros. Então, ficou no total com 80 centímetros e 40 centímetros aqui, olha, de largura. De comprimento, ela ficou com 42 centímetros, que vai da pontinha aqui da alça até a base. Ficou com 42 centímetros. Mas você pode aí aumentar o comprimento, aumentando aqui, olha, essa sequência de pontos. Eu tenho aqui uma sequência com 5 carreiras aqui e eu fiz 3 sequências como essa. Então, aqui eu tenho 1, 2, 3. Para aumentar, é só você repetir mais uma sequência como essa de pontos, que você já tem uma regatinha mais comprida. Se você estiver trabalhando em um tamanho maior, a divisão da cava e para o decote será a mesma. A única mudança é que você vai ter mais carreiras aqui, olha, para diminuir. Então, você vai ter um número maior aqui, ó, de carreiras com diminuições, até que a alça fique assim, ó, nessa largura, com 2 bloquinhos aqui. E você vai medindo até atingir o tamanho desejado para a sua alça, para a sua medida. Para um tamanho maior, você pode aumentar o número de square. Então, a minha, ela ficou com 8 square. Cada square tem 10 centímetros e eu fiquei com 80 centímetros. Para um tamanho um pouquinho maior, você pode fazer 9 square, que ela já vai ficar com 90 centímetros. Para um tamanho G, você pode fazer ela com 10 square, que ela vai ficar com 100 centímetros. Então, assim fica fácil, né, de você obter a medida que você deseja. Outra opção legal é aumentar a numeração da agulha. Eu fiz aqui um square para mostrar para vocês. Olha, esse square aqui eu fiz com agulha 3 milímetros. Eu trabalhei com essa agulha aqui. E o meu square, ele ficou com 12 centímetros. 2 centímetros a mais do que esse, veja. O tamanho ficou um pouquinho maior. Então, eu trabalhando com 8 square, ele ficou com 96 centímetros. E já conseguimos assim um tamanho G. Então, assim, com a agulha número 3 milímetros, eu consigo 48 centímetros aqui, olha, de largura, que já veste tranquilamente uma pessoa que tem 100 centímetros de busto. Então, fica aí a dica para tamanhos, né? E vamos, então, dar início à nossa aula. No vídeo anterior, eu mostrei como fazer esse square e também como eu fiz as uniões. Aqui eu já tenho os meus quadradinhos unidos. Eu fiz 8 quadradinhos, que deram no total de 80 centímetros em comprimento, porque cada quadradinho desse tem aproximadamente 10 centímetros. Então, aqui estão os meus quadradinhos unidos. Vamos conferir aqui as medidas. Olha, 40 centímetros de frente e costa, né? Então, no total, ele ficou com 80 centímetros. Agora, eu vou unir para fechar aqui o círculozinho e
vou fazer da mesma forma que eu fiz aqui e depois eu volto pra gente dar continuidade. Aqui estão todos os quadradinhos unidos e agora nós vamos começar a subir a blusinha. Então, eu amarrei o fio aqui onde será a minha lateral. Eu distribuí desta forma os quadradinhos, deixando 3 motivos para frente, 3 para as costas e 1 para cada lateral. Então, eu amarrei o fio bem ao centro, aqui, olha, desse quadradinho. Então, nesses 5 pontos altos que eu tenho aqui, eu amarrei o fio no 5º. E agora eu vou começar a fazer pontos altos sobre todos esses pontos aqui, olha. Então, aqui está o meu fio amarrado. Eu insiro a agulha. Eu vou fazer 3 correntes e 1 ponto alto no próximo ponto. Eu já aproveito para ir escondendo o fio que nós amarramos. Eu vou fazer ponto sobre ponto em toda a volta do trabalho, ponto sobre ponto. Seguir fazendo ponto alto sobre ponto alto. Eu vou mostrar como eu fiz aqui, olha, na união entre um quadradinho e o outro. Aqui, nessa correntinha de separação da quina do quadradinho, eu vou fazer um ponto alto. Na união dos 2 quadradinhos, bem aqui ao meio, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, nessa correntinha de separação, um ponto alto. Aqui eu não faço, aqui eu faço um ponto alto. E sigo fazendo ponto sobre ponto. Fica assim, olha, os nossos pontos altos nessa união entre os 2 quadradinhos. E assim eu vou fazer por toda a volta. Completei toda a carreira com pontos altos e agora cheguei aqui onde vamos fechar a carreira. Eu faço um ponto baixíssimo, bem no início. E aqui eu vou subir agora com 3 correntinhas. Um ponto alto, no próximo ponto alto da carreira de base, eu faço 2 correntinhas de separação, pulo 2 pontos da carreira de base e no terceiro um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo ponto, 2 correntinhas, pulo 2 de base e na terceira um ponto alto. Mais um ponto alto no próximo, e assim eu vou seguindo com 2 correntinhas de separação, pulando 2 pontos da carreira de base, no próximo um ponto alto, mais um ponto alto, ficando com 2, e assim eu vou seguindo por toda a carreira. Fiz toda a carreira e aqui, para finalizar, ao invés de ter ficado com 2 pontos de espaço aqui na carreira de base, aqui no finalzinho eu fiquei com 3, o que não vai dar diferença nenhuma na hora do resultado final. Eu tô mostrando isso para vocês porque pode acontecer aí também. Então, eu vou fechar aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. Vou fazer mais um ponto baixíssimo no próximo ponto. Mais um para chegar aqui nessas 2 correntinhas. Eu vou subir com 3 correntinhas e vou fazer um ponto alto. Mais 2 correntinhas. E agora, eu pulo esses 2 pontos de base e nessas 2 correntinhas eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntinhas, pulo esses 2 pontos e aqui 2 pontos altos. Eu vou seguir agora dessa mesma forma, por toda a carreira. Finalizei aqui a carreira com um ponto baixíssimo. E agora, eu vou seguir fazendo pontos baixos. Então, eu faço uma correntinha, aqui, no mesmo espacinho, um ponto baixo. No próximo ponto, um ponto baixo. Nesse espacinho de 2 correntes, eu faço 2 pontos baixos.
no próximo ponto alto, um ponto baixo. E assim eu vou fazendo pontos baixos sobre cada ponto da carreira de base, contornando toda a peça. Cheguei ao fim da carreira, eu vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, no primeiro ponto que fizemos, e eu vou subir com 3 correntinhas. Essa carreira, ela será toda em pontos altos, então eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto baixo que fizemos por toda a carreira. Então, nós vamos fazer toda essa carreira em pontos altos. Cheguei aqui ao fim da carreira, eu vou fechar com um ponto baixíssimo na terceira corrente. Vou subir com 3 correntinhas e novamente eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou fazer um ponto alto sobre cada ponto da carreira de base, até fechar novamente a carreira, e eu vou fazer uma sequência com 3 carreiras de pontos altos. Então, aqui nós temos a primeira, já pulei para a segunda, vou fazer mais uma até ficarmos com 3. Finalizei a minha terceira carreira de pontos altos com um ponto baixíssimo. E agora, a nossa próxima carreira, ela será semelhante à primeira carreira aqui, olha, de quadradinhos. Nós vamos seguir fazendo essa mesma repetição. Então, a minha próxima carreira será igual essa primeira de quadradinhos. A próxima, igual a essa. E depois nós vamos repetir novamente essas 3 carreiras de pontos altos. Então, aqui eu vou subir com 3 correntinhas. No próximo ponto, um ponto alto. Vou fazer sempre 2 correntinhas de separação. Pulo 2 pontos da carreira de base e no próximo, um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto, ficando com 2. Separo com 2 correntes. Pulo 2 pontos da carreira de base, no próximo, um ponto alto. No próximo, um ponto alto, e assim eu vou seguindo por toda a carreira. Então, agora o nosso ponto, ele vai seguir essa repetição dessas 5 carreiras. Serão 2 carreiras com pontos em quadradinhos e 3 carreiras em pontos altos. Eu vou dar sequência aqui a esse ponto, a essa repetição, e depois eu volto para mostrar como fica. Nós vamos fazer a marcação de onde serão as cavas e o decote. Então, aqui, aonde eu fechei a carreira, bem na lateral, onde iniciamos, eu marquei com um alfinetinho. Eu alinhei os pontos da parte da frente e da parte de trás e fiz a contagem. Então, eu contei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. O 23 eu marquei novamente, porque eu fiquei com 22 pontos na frente, 22 pontos atrás e um em cada lateral. Aí eu dividi assim certinho, frente e costa, porque assim a gente tem a mesma quantidade de pontos na frente e atrás. Aí eu contei novamente os pontos e marquei ao centro. Então, aqui eu fiquei com 11 para cada lado. Olha, marquei ao centro, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Essa foi a contagem que deu, né? A numeração que deu a minha blusinha. A sua, ela pode dar um número diferente, mas o importante é você tentar dividir corretamente para que frente e costa fiquem iguais e as cavas também elas fiquem bem alinhadas. Eu estou aqui onde eu fechei a carreira. Vamos dar agora início à parte das alças. Então, aqui eu vou seguir com ponto baixíssimo até chegar esse quadradinho aqui. Então, esse quadradinho eu vou percorrer com pontos baixíssimos. Um ponto baixíssimo em cada ponto da carreira de base.
Aqui nessa correntinha, eu faço um ponto baixíssimo. Aqui também, olha, para chegar ao centro desse quadradinho. Aqui eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo nessas correntinhas da carreira de base. Então, aqui eu tenho a minha marcação, eu deixo um quadradinho livre e no próximo eu começo a trabalhar. Eu prendo com um ponto baixo aqui. Eu vou subir com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e prendo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, e prendo nessas duas correntinhas de espaço. Eu vou seguir fazendo 5 correntinhas e um ponto baixo nesse espacinho até a outra lateral. Cheguei aqui na outra lateral, aqui está a minha marcação. Esse quadradinho eu vou deixar livre, eu tenho que prender aqui no próximo. Então, aqui eu vou subir com 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto, prendendo nessas correntinhas aqui, olha, bem ao centro. Um ponto alto. Então, aqui a marcação, eu deixo livre e prendo no próximo. Agora, eu vou virar o trabalho. Vou subir com 3 correntinhas, 1, 2, 3, laço a agulha. Na próxima argolinha, eu vou fazer 2 pontos altos. 2 correntes, na próxima argolinha, 2 pontos altos. 2 correntinhas, na próxima argolinha, 2 pontos altos, e assim eu vou seguindo com sempre 2 correntinhas e 2 pontos altos na próxima argolinha até a outra lateral. Vai ficando assim até a outra lateral. Fiz aqui a minha carreira, cheguei à lateral. Eu vou fazer aqui um ponto alto ao centro dessas 5 correntinhas. Então, um ponto alto aqui no finalzinho. Eu viro o trabalho. Aqui, eu vou fazer uma correntinha e um ponto baixo nesse ponto alto. Aqui, eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Um ponto baixo nesse espaço de 2 correntes, mais 5 correntes, 3, 4, 5, e um ponto baixo aqui nesse espacinho. E assim eu vou seguir até o centro aqui, onde marcamos o decote, que eu vou começar a fazer a divisão do decote. Fiz aqui as minhas argolinhas, deram 6 argolinhas aqui pra mim. Aqui eu tenho a marcação do meu decote, que eu marquei aqui embaixo. Eu sigo na mesma linha e marco aqui em cima, só para facilitar. E aqui eu vou fazer 2 correntes apenas e vou contar. Aqui eu tenho o decote, eu vou contar um quadradinho, eu vou deixar livre, e no próximo eu vou fazer um ponto alto inserindo no centro dessas 2 correntinhas. Fica assim. Então, aqui eu tenho a marcação, eu deixo um espacinho desse de 2 correntes livre, no próximo eu faço 2 correntes e prendo com um ponto alto ao centro das 2 correntinhas. Agora, eu viro o trabalho, eu vou fazer uma corrente, um ponto alto aqui nesse espaço. Eu vou subir com 1, 2 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos aqui nessa argolinha de 5 correntinhas. 2 correntes e 2 pontos altos até eu chegar à outra lateral. Cheguei novamente aqui na lateral da cava. Eu estou com 2 pontos altos na última argolinha. Aqui eu vou finalizar com um ponto alto duplo. Então, eu dou 2 laçadas na agulha e vou fazer esse ponto
aqui, olha, na base da carreira anterior. Então, eu insiro aqui a minha agulha, puxo, puxo e puxo. Veja que ficou na mesma altura dessas duas carreiras. Agora, eu viro o trabalho, vou fazer uma correntinha, um ponto baixo e vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo nesse espaço de 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo no próximo espacinho e assim eu sigo até a outra lateral. Estou aqui no decote novamente. Eu estou na primeira, segunda, terceira carreira a partir da linha do decote. Então, aqui eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto ao centro dessas 2 correntinhas aqui. Ficar assim, mais uma diminuição, olha. Eu vou virar o trabalho. Aqui eu vou subir com 1, 2, 3 correntes, laço. Na próxima argolinha de 5 correntes, eu faço 2 pontos altos. 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, 2 pontos altos, 2 correntes, aqui, 2 pontos altos. Aqui eu faço um ponto alto duplo no ponto de base da carreira anterior. Então, eu puxo, puxo e puxo. Fica assim a nossa carreira. Aqui na cava, nessas carreiras, nós não temos diminuições. E nós vamos seguir reto até o final da alça. Então, novamente, eu viro o trabalho aqui. Faço uma correntinha, um ponto baixo no ponto de base e faço 5 correntes, 2, 3, 4, 5. Prendo com um ponto baixo nesse espacinho. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com um ponto baixo. Aqui, faltando 2 conjuntinhos de 2 pontos altos para finalizar, eu subo com 2 correntes, laço e faço um ponto alto ao centro dessas correntinhas. Fica assim. Já virei o trabalho aqui, eu vou subir com 3 correntinhas e vou fazer 2 pontos altos na próxima argolinha. 2 correntes e 2 pontos altos na próxima. Aqui eu vou fazer um ponto alto duplo. Eu laço 2 vezes a agulha e na carreira anterior, na base da carreira anterior, eu faço um ponto alto duplo. Puxo uma, puxo 2, puxo 3. Vai ficando assim. Eu viro novamente o trabalho aqui e vou subir com 5 correntinhas. Eu vou fazer uma correntinha, um ponto baixo no ponto de base e agora sim eu vou fazer 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo nesse espacinho de 2 correntes. Aqui eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 e eu vou prender na terceira correntinha. Eu conto 1, 2, 3 aqui em cima, vou prender com um ponto baixo. Fica com 2 argolinhas. Eu viro o trabalho. Aqui eu vou subir com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Laço e 2 pontos altos aqui. 2 correntes e 2 pontos altos na próxima argolinha. Novamente, eu vou fazer um ponto alto duplo na base da carreira anterior.
Vai ficando assim a alça. Aqui eu tenho a linha do decote e eu fiz 1, 2, 3, 4 carreiras com diminuições. Aqui na quinta eu tenho 3 argolinhas e a partir dessa carreira, as carreiras elas vão se repetindo de maneira reta, sem aumento e sem diminuição, até o tamanho desejado da alça. Então aqui eu estou com 2 pontos altos aqui, finalizei com um ponto alto duplo. Já virei aqui o trabalho e eu vou subir com uma correntinha. Eu faço um ponto baixo na base, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Prendo com um ponto baixo, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas e eu prendo com um ponto baixo aqui nessa correntinha, bem ao lado do ponto alto. Aqui, essa carreira, eu finalizei com um ponto alto duplo, já virei o trabalho, vou fazer uma correntinha e prender um ponto baixo na base. 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prendo nesse espacinho de 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, e eu vou prender nessa correntinha aqui, olha, do lado de fora. Fica assim. Agora, novamente, eu vou virar o trabalho, eu vou subir com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, e 2 pontos altos nessa argolinha. 2 correntes, 2 pontos altos nessa argolinha. Aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo nessa carreira aqui, olha, de base, na carreira anterior, ficando assim. E veja que agora essa sequência se repete. Nós vamos fazer sempre essa carreira com 2 argolinhas e depois essa carreira com 2 pontos altos aqui, até o tamanho desejado da alça. Eu vou fazer aqui e volto. Finalizei aqui as carreiras da alça e eu fiquei, a partir da linha aqui do decote, com 14 carreiras de comprimento. Mas você pode fazer aí mais ou menos de acordo com o seu tamanho. Agora, nós vamos passar para a outra alça. Eu já amarrei aqui o fio nessa lateral e nós vamos começar a fazer essa alça que será idêntica a essa. Aqui, nós começamos da direita para a esquerda. Aqui, desse lado, eu vou começar da esquerda para a direita. Então, eu já amarrei o fio aqui e eu vou fazer o mesmo processo que eu fiz aqui. Eu vou virar o trabalho. Aqui, eu já amarrei o fio, eu insiro a minha agulha, faço uma correntinha, um ponto baixo no ponto de base e faço 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo nesse espacinho. Novamente, 5 correntes e prendo nesse espacinho até chegar ao decote. Fiz aqui a minha carreira, já cheguei ao decote e aqui eu fiz o mesmo que eu fiz do outro lado. Então, eu tenho aqui a minha marcação do centro, eu deixei um quadradinho livre e no próximo aqui eu fiz 2 correntinhas e prendi com um ponto alto no centro das correntinhas. Então, veja que os dois lados, eles são iguais. Fica assim. E agora, eu vou seguir nessa alça o mesmo passo a passo que eu fiz na outra alça. Então, eu vou terminar também essa alça para depois darmos continuidade. Eu finalizei aqui as minhas alças e ela ficou medindo a partir daqui, olha, desses pontos altos até o final, ficou com uma medida de 20 centímetros, tá bom? Aproximadamente aí 20 centímetros a partir desses pontos altos. E aqui o decote, o espaço livre que eu deixei daqui onde comecei
e daqui também, ele ficou com aproximadamente aí 7,5 centímetros a 8 centímetros aqui no decote. Eu vou começar agora a subir a parte de trás. Então, eu estou aqui na lateral, na cava do braço, e aqui está a minha marcação. Eu deixei um quadradinho e no meio do próximo eu amarrei o fio. Então, a mesma distância que eu deixei para um lado, eu vou deixar para o outro, né? Então, após a marcação, um quadradinho fica livre, no próximo, aqui ao centro, eu amarrei o fio. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. Então, eu insiro a agulha, faço uma correntinha e um ponto baixo. Vou subir com 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e prendo com um ponto baixo. E assim eu vou seguindo com 5 correntinhas e um ponto baixo até eu chegar ao outro lado aqui da cava. Cheguei aqui à cava. Aqui eu tenho a minha marcação. Aqui agora eu vou fazer 2 correntinhas e prender com um ponto baixo nesse quadradinho aqui. Então, aqui eu tenho a minha marcação, esse eu deixo livre e aqui eu vou prender com um ponto alto ao centro dessas 2 correntes. Fica assim, olha, o espaço para nossa cava, a marcação ao centro, 2 quadradinhos livres e nos próximos aqui eu começo a subir. Então, aqui, agora eu viro o trabalho, eu vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3, laço a agulha e aqui ao centro eu vou fazer 2 pontos altos. Novamente, 2 correntes, 2 pontos altos na próxima argolinha, assim eu vou seguindo até a outra lateral. Cheguei aqui a outra lateral, eu vou fazer um ponto alto bem ao centro dessas 5 correntinhas. Então, um ponto alto. Eu viro o trabalho. E aqui, na parte da frente, nós já fizemos aqui a divisão do decote. Na parte de trás, nós vamos seguir com mais algumas carreiras antes de dividir. Então, aqui eu vou continuar com o nosso ponto. Agora eu vou fazer essa carreira aqui de argolinhas de 5 correntes. Então, eu faço uma correntinha, prendo com um ponto baixo e sigo com 5 correntes, prendo nesse espacinho de 2 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes, prendo no espacinho de 2 correntes até o fim da carreira. Cheguei aqui a outra lateral, eu já fiz 5 correntinhas, eu vou prender aqui na terceira correntinha que fizemos aqui, olha. Agora, eu vou virar o trabalho e vou subir com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5, laço e vou fazer aqui 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Eu vou seguir fazendo 2 pontos altos separados por 2 correntes até o outro lado. Agora, aqui nessa lateral do braço, nós vamos seguir de maneira reta até o fim da alça. Cheguei aqui a outra lateral, eu dou 2 laçadas na agulha e vou fazer um ponto alto duplo aqui na base da carreira anterior. Então, eu puxo 1, puxo 2, puxo 3, com um ponto alto duplo. Já virei aqui o trabalho, aqui eu faço uma corrente, prendo com um ponto baixo no ponto de base e faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5, um ponto baixo nesse espaço, 1, 2, 3, 4, 5 e vou seguindo fazendo 5 correntinhas com um ponto baixo. E vai ficando assim as costas da nossa blusa. Nós vamos seguir fazendo ela um pouco maior na altura.
Então, nós vamos seguir agora aqui por mais algumas carreiras de maneira reta, seguindo essa mesma sequência de pontos, e depois eu volto para ver como a gente vai finalizar. Terminei as carreiras aqui das costas e a partir dessa primeira carreira aqui, eu contei e eu fiquei com 13 carreiras. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 carreiras. E ao finalizar aqui, eu voltei fazendo 3 argolinhas e diminuindo uma alcinha para a gente poder unir com a parte da frente. Então, eu já fiz esse lado aqui, que eu peguei já direto e subi. E do outro lado aqui, eu já amarrei o meu fio e vou fazer agora junto com vocês. Então, aqui, olha, eu insiro a agulha. Eu faço uma corrente e um ponto baixo no ponto de base. Eu vou subir com 5 correntes agora. 1, 2, 3, 4, 5. Prendo com um ponto baixo no espacinho de 2 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. E prendo aqui com um ponto baixo. Agora, aqui eu vou fazer 2 correntinhas e um ponto alto aqui ao centro dessas 2 correntes. Fica assim. Agora, aqui eu viro o trabalho. Eu vou subir com 3 correntes, perdão. Vou fazer 2 pontos altos na próxima argola. Vou fazer mais 2 correntes e 2 pontos altos na próxima argolinha. Aqui, eu vou fazer um ponto alto duplo nessa carreira aqui, olha, de base. Então, um ponto alto duplo. Já virei aqui o trabalho. Aqui eu faço uma corrente, um ponto baixo no ponto de base. Subo com 5 correntes. Prendo aqui com um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. E eu vou prender aqui na terceira correntinha com um ponto baixo. Novamente, eu vou virar o trabalho. Vou subir agora com 5 correntes. 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazer 2 pontos altos. 2 correntes e 2 pontos altos. Um ponto alto duplo na base da carreira anterior. E assim, eu já finalizo a diminuição aqui da outra alça. Eu já cortei aqui o meu fio e eu deixei sobrar um pedaço para a gente poder depois já fazer a costura das alças. Desse lado, eu deixei um fio e do outro lado também. Então, aqui, veja que na parte da frente, eu fiquei com 17 carreiras a partir dessa primeira, estou contando aqui, olha, a partir dessa primeira carreirinha de quadradinhos. Então, eu subi 17 carreiras. Na parte de trás, eu fiz a mesma quantidade, então, eu contei, a partir daqui, 17 carreiras. Porém, na parte de trás, eu fiz 13 carreiras sem diminuição, e fiz 4 carreirinhas aqui diminuindo pra gente unir as alças. Então, agora, eu vou passar para a união das alças. Eu vou agora unir as alças. Eu passei já a minha agulha aqui no fio que eu deixei sobrando e vou fazer uma costura simples. Você pode também unir com pontos baixos ou pontos baixíssimos, como você preferir. Então, aqui está as minhas alças. Eu viro do avesso. Viro do avesso e costuro. Eu vou pegando pontinho por pontinho e passando a costura. Uma costura bem simples, nós fazemos aqui. Passo em toda
a lateral aqui. Fiz a minha costura, agora eu vou arrematar. Arremato bem. Aqui eu posso esconder mais um pouco esse fio entre os pontos. Vou passando aqui entre os pontos pra gente esconder. Aqui eu faço mais um arrematezinho. E eu posso agora já cortar esse fio. Prontinho. Então, fica já, olha, assim, as nossas alças costuradinhas. Bem firme, bem legal, olha. Prontinho. Então, do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa e nós já vamos agora passar para o biquinho de acabamento. Eu vou fazer agora um biquinho de acabamento em volta de toda a peça. Eu vou começar aqui pela parte de baixo. Então, eu amarrei aqui o fio. Aqui, eu vou fazer 3 correntinhas, 1, 2, 3. E no mesmo intervalinho, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Eu vou pular 1, 2, 3 e no quarto ponto eu vou fazer um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. No mesmo intervalinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Pulo 1, 2, 3 espacinho e no quarto eu faço um ponto baixo. Eu vou seguir com esse biquinho por toda a volta até finalizar aqui a carreira. Fiz toda a volta com o bico de acabamento e cheguei aqui para finalizar. Eu vou fechar aqui a carreira bem no início, onde começamos com um ponto baixíssimo. Eu dou uma laçada. Eu já posso aqui cortar o fio. E depois nós vamos arrematar. Ficar assim o nosso biquinho de acabamento. E agora nós vamos passar para as alças. Eu fiz esse biquinho de acabamento aqui na parte de baixo com agulha 2 milímetros. Mas eu fiz ele um pouco mais ajustado, esse ponto. Então, eu apertei um pouquinho mais o ponto para esse contorno ele ficar mais firme. Agora, nós vamos fazer aqui na parte do braço, né? O acabamento. E aqui, eu já amarrei o meu fio bem embaixo do braço, aqui, olha, na lateral. E aqui eu tô usando a agulha 1,75 milímetros para esse contorno, tanto da cava quanto do decote, ele ficar um pouco mais firme, ele dá mais firmeza à peça. Então, aqui eu amarrei o fio, eu vou inserir na minha agulha e vou fazer 3 correntinhas. No mesmo espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Aqui, eu vou prender nessa argolinha com um ponto baixo. Eu subo com 3 correntinhas novamente. E aqui, nesse ponto baixo, nesse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Novamente, eu vou prender aqui nessa argolinha de 2 correntes, nesse espacinho. Aqui, eu vou subir 1, 2, 3 correntes. E nesse ponto baixo aqui que fizemos, nesse espacinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, já fiz um aqui, olha, 2. Novamente, eu prendo aqui com um ponto baixo. 1, 2, 3. E vou seguindo dessa mesma forma. 2 pontos baixos aqui nesse espacinho. Já estou subindo aqui para a alça e eu vou prendendo. Aqui não tem contagens exatas de ponto. Você vai fazendo esse biquinho e espaçando, dando os espaços de forma uniforme, de modo que não fique repuxado e também não fique franzido. Então, aqui, olha, eu vou prender aqui nesse espacinho com um ponto baixo, 3 correntes e aqui 2 pontos altos.
E assim eu vou seguindo por toda a volta. Aqui eu vou prender com um ponto baixo. E assim eu vou seguindo o nosso ponto. Contornei toda a cava. Olha que lindo que ficou esse ponto de acabamento. E aqui eu vou fechar aonde iniciamos com um ponto baixíssimo. Então, eu faço um ponto baixíssimo, dou mais uma laçadinha para ficar bem firme e puxo. Aqui eu já cortei meu fio, puxo bem e eu já posso usar o fio que eu amarrei para o arremate, dando nozinhos aqui atrás. Aí eu vou, amarro bem e já posso esconder os fios aqui atrás. Está pronto a nossa cava da nossa alça. Eu já fiz aqui também do outro lado, dos dois lados, está pronto. Veja como ficou, bem legal. E agora eu vou fazer o decote da mesma forma que eu fiz nas cavas. Depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Finalizei todo o acabamento da minha peça e ficou assim. O decote e as cavas, ficou bem alinhadinho aqui, olha, as cavas. E ficou muito lindo esse modelo, que eu criei especialmente para vocês com muito carinho. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula. Se gostou, clique em gostei, porque isso ajuda muito na divulgação do canal. Se inscreve também aqui no canal. Me sigam nas redes sociais. O meu Facebook é Samara Furtado Crochê. Aqui na descrição do vídeo está o link da minha página. Um grande beijo e até o próximo vídeo.